Gravar a nossa aulinha de hoje. Muito bem, então tá. Quero, em primeiro lugar, agradecê-los aí pelos esforços que vocês fizeram de estar presente na aula, né? Talvez tenha sido aquela luta sem deixar a cama lá, ou às vezes vocês continuam deitados, né? Mas enfim, obrigado aí pela presença de vocês. Vou esclarecer aqui algumas dúvidas. O pessoal tem mandado mensagem, tem mandado e-mail, porque sabe que tem um povo aí que não apresentou ainda, né? Então, se não apresentou, não tem nota, tá certo? Se não apresentou, não tem nota, né? E a gente já tá passando, já tem uns tempos aí, né? E a ideia daquela atividade lá era que a gente tivesse uma discussão para mim saber, assim, como que estava a percepção de vocês na questão de avaliar a necessidade de um cliente, assim, né? É uma pessoa que viesse a perguntar algo, pedir informação. Deixa eu só ver isso aqui. Deixa eu desativar esse som aqui, porque... Enfim, né? Mas vamos lá. Pessoal, tô brincando, tá? Então, quem não apresentou, não apresentou, mas também não vai reprovar por causa disso, não. Quem não apresentou ainda, só manda para mim lá, se não enviou ainda, né? Só manda para mim um relatório das atividades, né? Um relatório para cada atividade, certo? Manda lá o relatório, eu vou analisar certinho e vou lançar a nota de vocês. Não se esqueçam, sempre que vocês for mandar uma atividade, manda lá. Vai ter o nome de... Eu preciso das informações do nome de vocês, do case, certo? E a turma. O nome, case e turma, tá? Porque é importante na hora de separar, organizar para lançar as notas de vocês. Tá bom? Só isso que eu peço. Mas também ninguém vai ter um infarto aí, porque ninguém vai reprovar porque não apresentou atividade. É claro que teremos outras atividades e vocês terão a oportunidade. Ok? Enfim. Pessoal, para hoje, algo que eu preparei para trabalhar com vocês está relacionado a HD, porque as máquinas dão problema em HD assim que é uma barbaridade. Então, por exemplo, quando nós falamos aí de HD de superfície magnética, nós falamos de disco que trabalha aí na faixa de 7.200 RPM. 7.200 RPM é muita coisa, né? É muita velocidade. Então, teve um determinado período aí que os fabricantes inventaram aí, produzir um disco que era de 10.000 RPM. Então, pode observar aí que aumentou 50% em relação aos discos que já tinha, né? Então, você imagina aumentar em 50% a velocidade dos discos, do giro para a leitura. Ou seja, teoricamente, com HD girando, vocês teriam acesso, chegariam mais rápido a um determinado bloco, um determinado setor, né, numa trilha,
onde estaria, assim, a informação gravada, porque lembrando que no HD a informação é gravada fisicamente, certo? Diferente da memória RAM. Então, você imagina, né, a 10.000 RPM. Só que o que acontece? Embora os HDs entraram no mercado, eles não permaneceram. Por que que não permaneceram o HD de 10.000 RPM? Ele era mais rápido? Era. Só que ele dava muito problema. Ele dava muito problema, queimava muito fácil. Porque vocês imaginam o seguinte: tem ali a cabeça de leitura, né? Só para mim esclarecer uma dúvida aqui. Vocês estiveram lá em organização de computadores lá? Vocês chegaram a ver certinho com respeito aos discos, as agulhas, cabeça de leitura do HD, a estrutura do HD? Vocês viram isso aí lá? Sim, a Ah, gente tá. viu. Beleza. Então vocês imaginam ali um disco rodando a 10.000 RPM. Então qualquer oscilação de energia, o HD já ia embora. E era uma coisa impressionante, porque parece que aqueles HDs de 10.000 RPM, eles eram descartáveis. Você comprava um HD novo, isso eu estou falando aqui questão de experiência de mercado, né? Porque a época que eles lançaram esse HD aí, eu estava dando muita manutenção assim, então você comprava um HD, chegou uma hora que a gente falava assim, olha, vai comprar o HD, só não compra HD de 10.000 RPM. E tinha uns HDs de 10.000 RPM da Maxtor, que era uma fabricante. Depois, essa Maxtor ela foi comprada pela Samsung, né? E daí o que que acontece? Esses HDs de 10.000 RPM eram lixo. Às vezes o HD chegava, ele era mais barato, mas ele chegava, você ia instalar o HD, a máquina não ia, cara, porque você ia ver o HD já estava danificado. Então nós tivemos a Maxor que foi comprada pela Samsung, se não estou enganado. E daí até por incrível que pareça, não sei se é uma coincidência, mas os HDs da Samsung, que até então eram HDs que duravam muito tempo, eles mudaram o conceito, cara. O HD da Samsung começou a dar problema também, enfim, né? Então, esse é um problema que a gente se depara aí com essa questão de uma empresa que vai comprando outra, e daí na compra ela tem que recuperar o dinheiro investido e muitas vezes acaba diminuindo a qualidade. Então, por questão de HDs convencionais, nós temos HDs da Seagate. Então, são HDs Barracuda, por exemplo, né? Então, os HDs da Seagate são HDs que, por toda a vida e a história deles, são HDs de boa qualidade, né? Então, fica aí a dica para vocês. Se vocês forem fazer uma indicação de HD, procura ver um HD de boa qualidade, porque senão você. Às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você está pagando mais caro pela qualidade que ele tem. Isso referindo-se a HD de superfície magnética, tá bom? HD SSD não se tem assim tanta diferença, mas você tem os Kingston, que são HDs bons, né? Então fica aí a dica, tá? Mas um outro item que eu quero falar com vocês hoje é com respeito à estrutura, né? A estrutura que a gente tem lá no HD. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Então, apresentar uma janela. Deixa eu ver. Ué, essa daqui. Acho que é essa. Tá saindo aí para vocês a minha tela? Esses campos aí, preâmbulo, dados e ECC, eles têm alguma novidade para vocês? Ou vocês já conhecem esses campos?
Pessoal, se vocês já conhecerem, aí eu já vou passar adiante. Agora, se vocês não conhecem esses campos, aí eu vou fazer uma abordagem e explicar aqui para vocês. O campo é preâmbulo, dados e ECC. Muito bem. Então, esse eu vou explicar. E esses campos aí, por que que eu trouxe a atenção desses campos para vocês? Porque muitas vezes você pega uma máquina, aí estava lá com o seu sistema operacional trabalhando, instalado, você estava trabalhando. Aí num belo dia, você vai ligar a sua máquina, aí ela dá uma mensagem que não está reconhecendo o disco de boot. O hard drive, disco de boot, file, né? Ele detecta alguma falha no disco de boot. Ou seja, peraí, vamos fazer uma pergunta. O que que é o boot? Será que é uma botina? O boot é de botina, é isso? O que que é o boot, pessoal? Peraí que eu vou colocar o lomba aqui na videoconferência. Eu acho que você já deve ter visto aí com lomba, não viram, não? Vocês estão dormindo aí, não estão, não, pessoal? Fala sério. Pessoal, o processo de inicialização do sistema operacional quando liga o PC. Muito bem, Lauro. Isso mesmo. Isso. Olha só, hein, Lincoln? A BIOS chama o SO. Vamos ver isso daqui, hein? Muito bom, gostei desse comentário aí, gostei dos comentários de vocês. Tá na linha. Vou avisar pro Lomba lá, fala, Lomba, essa turma ali tá indo bem, rapaz. Então vamos pegar o seguinte, com base nisso aí, por que que eu trouxe isso aqui para vocês? Vocês ligaram a máquina de vocês, aí deu aquela mensagem lá que o disco de boot está com falha. Deu falha, deu alguma falha lá, você não sabe o que que é. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Quando o disco de boot, quando dá essa mensagem lá, disco de boot failure, deu falha no disco de boot. Qual que pode ser o problema? Qual que pode ser o problema, hein? Imagine que o Joãozinho chegou para trabalhar depois do feriado. Aí o Joãozinho chega para trabalhar depois do feriado, naquela coragem, naquele ânimo, naquela vontade louca de tirar os dias que ele não pôde trabalhar e o serviço dele está parado. Aí o Joãozinho vai ligar a máquina. A hora que ele liga a máquina, aperta o botãozinho lá do power, aí vem essa mensagem assim, disco de boot failure. E agora, qual que é o problema da máquina dele? Pode não... Peraí, que eu tenho que pegar meus óculos. Vamos lá. Pode não estar achando o arquivo do sistema operacional e o HD está com problema. Muito bem. Reinicialização do sistema operacional do computador. O sistema operacional não está instalado. Olha, vamos lá, pode ser. Pode ser tudo isso aí. Muito bom, pessoal. Olha que interessante, eu gostei disso porque cada um deu uma resposta, nenhuma resposta é igual a outra, e todas as respostas estão certas. Isso que é interessante, por isso que eu gosto quando vocês se expressam. Por quê, pessoal? Nem sempre, aprendam isso em informática. Nem sempre, quando der um problema, o problema vai ter uma única solução. Entenderam? Ou, quando o computador apresenta um sintoma, qual que é o sintoma da mensagem que eu disse? O sintoma da mensagem que eu disse é que o boot está com falha. Agora, quando eu falo que o boot está com falha, isso é um sintoma.
Agora, por que que ele está tendo problema? Aí é onde eu vou analisar as possibilidades. Porque sempre que você tem lá um problema, você tem que ver o que que está relacionado, o que que pode ocasionar aquele problema. Então, vamos pegar aqui a mensagem da Sofia. Começar de baixo para cima. O sistema operacional não está instalado. Pode ser realmente. Se você liga uma máquina e ela diz que não encontrou o sistema operacional, né? Ela não encontrou o sistema operacional, aí pode ser que você colocou um HD 0 bala e está sem sistema operacional. É como que a máquina vai inicializar o boot e vai ter falha. Certo, Sofia? Parabéns e obrigado pelo seu comentário. Mas vamos entender o seguinte. Analisando o contexto, o Joãozinho estava trabalhando antes. Então, nesse caso, poderia ser sistema operacional não instalado? Nesse caso, Sofia, neste caso, analisando que ele já trabalhou antes do feriado e no problema, no case, não foi mencionado que a equipe técnica levou a máquina dele para manutenção, vamos considerar que o sistema estava instalado, tá? Então, essa possibilidade, isso aqui poderia ser uma possibilidade, mas nesse caso não se aplica. Mas é boa essa observação. O Leonardo, você quer matar os seus usuários, Leonardo. Toda vez que você vai ligar no usuário, imagina que você está lá no suporte, Leonardo. Aí o usuário liga para você, Leonardo, minha máquina. Ele fala, reinicializa a máquina. Então, isso aí é até uma coisa padrão, né, do pessoal de suporte. Qualquer coisa, reinicializar a máquina. Às vezes, e realmente, às vezes você vai lá, desliga a máquina, liga ela novamente e ela volta a funcionar. Realmente, Leonardo, isso aí é coisa da TI, cara. Essas coisas de informática, eu já estou aí há... Quantos anos que eu estou mexendo com isso, hein? Rapaz, já tem a metade da minha vida eu mexendo com isso aí e tem coisa que eu nem procuro ficar entendendo. Então, é isso aí, ó. Reinicializar o sistema, às vezes, pode resolver o problema, Leo. Muito bem, obrigado. É uma possibilidade, hein, pessoal? Não estamos aqui assim descartando nem a sugestão ali da Sofia, nem a do Leonardo. Nós vamos entendendo aqui. O Lucas falou aqui, ó, pode não estar achando o arquivo do sistema operacional. Ó, então já veio aqui, hein, Lucas? Quer dizer que tem o sistema operacional, mas está tendo algum probleminha que ele não está achando o arquivo do sistema operacional. Pode ser, pode ser. E o HD está com... pode... Ô, Lucas, nesse seu comentário aí, pode ser que o HD esteja bom, mas ele, a hora que ele vai buscar o sistema operacional, ele não encontra realmente. Parabéns, tá certo? Pode ser que o problema não seja nem que ele não esteja encontrando o sistema operacional. Pode ser que o HD realmente esteja com problema, certo? Então, daí eu teria que verificar, será que o problema é o HD ou é o SO? Então, na sua resposta, Lucas, você me deu duas possibilidades, tá? E eu não descarto nenhuma delas. Primeiro, para que eu possa descartar alguma delas, eu preciso ter certeza que ela não tem nada a ver com o problema, tá? Então vamos aguardar aí. Ela é sobre o boot, né? Então tá. Então vamos agora aqui discutir, manter essas respostas aqui na tela e vamos olhar para esse quadro aí que fala sobre o preâmbulo e ver onde que vocês vão se deparar com isso daí. Pessoal,
Pessoal, quando vocês veem ali aquele campo preâmbulo, o que é o campo preâmbulo? Vamos pensar o seguinte: o HD, ele é mecânico, ele tem componentes mecânicos. O HD ele tem componentes eletroeletrônicos, certo? As placas, por exemplo, são eletroeletrônicos. Tem mecânico porque, por exemplo, tem o braço de leitura, o braço que movimenta a cabeça de leitura. E você tem, por exemplo, a parte lógica no HD. No HD, você tem lá alguns chips e nesses chips tem uma programação pequena, um programa pequeno. Mas qual que é a função desse programa? A função desse programa é gerenciar o HD. Então, onde que fica isso, né? Então, qual que é a função dele? Quando você pega esse campo preâmbulo, ele vai ter informações assim. Qual que é o tamanho do HD? Essa informação do tamanho do HD está na onde? No preâmbulo. Quantos setores tem no HD? Quantos blocos tem no HD? Quantas trilhas tem no HD? Então, essas informações de quantos setores, quantos blocos, quantas trilhas, onde começa e onde termina cada um deles, essa informação fica na onde? No preâmbulo, tá? No preâmbulo. Vocês fizeram atividades de fazer particionamento de disco, dividir o disco? Vocês fizeram esse tipo de atividade já, de particionar o disco? Muito bem. Então, quando você divide o disco, por exemplo, você pega um disco lá de 10 GB, ou 1 tera. Você pega um disco de 1 tera. Aí você particiona ele e coloca 500 GB o HD A e 500 GB o HD B, certo? Aí você tem dois HDs lógicos. Isso é uma partição. Você faz isso, você vai ter um gerenciamento por parte de software. E isso é uma divisão lógica, porque você não pegou nenhum machado, nenhuma serra elétrica e partiu seu HD. É óbvio, né? Mas quem que mantém essa informação de que o seu HD A tem tal tamanho e o seu HD B tem tal tamanho? Essa informação fica na onde? Naquele camaradinho ali chamado preâmbulo, tá? Então, o preâmbulo, ele mantém todas essas informações de tamanho, de onde começa uma parte, quantas partições tem no HD, onde começa e onde termina cada uma. Tudo isso daí fica lá no preâmbulo, tá? Então, ele sabe onde começa e onde termina cada partição do HD. E um outro detalhe também é que o preâmbulo vai ter lá a informação da inicialização do disco. Então, por exemplo, quando você conecta a energia lá no HD e que você liga a máquina, a hora que a energia chega no HD e a máquina está ligada, né? É claro, mas que bobeira que eu falei. Como que a energia vai chegar no HD se a máquina não estiver ligada, né? Éder. Mas enfim, quando você liga a máquina, a energia chega no HD e daí o disco começa a girar. Ele começa a funcionar. Então, quem que é responsável por colocar o disco para funcionar? O preâmbulo. Então, olha só, informação, captaram aí a mensagem? O preâmbulo é responsável pela inicialização do disco, colocar ele para funcionar. Ele mantém informações sobre tamanho, onde começa, onde termina cada partição, cada bloco, cada trilha, cada setor, todas essas informações aí ele mantém. É como se ele mantivesse um índice
com as informações do disco. E é ele que coloca o disco para funcionar. Então, o que vai acontecer? Quando você liga a máquina, daí vai ter todo o processo de boot. Durante o processo de boot, a BIOS, o software da BIOS, ele vai verificar todos os componentes da máquina. As placas, se está tudo funcionando, se o processador está funcionando, se a memória está funcionando. E daí ele verificou que está tudo ok, ele segue. Se ele identificar que, por exemplo, o HD não está ok, ele vai trazer qual mensagem? Vamos supor que ele foi lá, durante a inicialização, e identificou que o HD não está ok. Qual que é a mensagem que ele traz? Tararam, 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 tararam. E agora, hein, pessoal? Qual a mensagem? Opa, erro de disco. Muito bem. Deu um erro de disco. Ou ainda, qual que é a mensagem da nossa discussão aqui? Qual que é a mensagem da nossa discussão? Qual que é a mensagem que deu lá, durante a inicialização da máquina lá do Joãozinho? Isso aí, Maria, muito bem. Então, disco de boot failure. Então, pessoal, já temos aqui um diagnóstico. Pode ser que quando dá essa mensagem disco de boot failure, o meu problema é o HD. Primeira possibilidade. O meu problema é o HD. Agora, a minha pergunta é: vocês conseguiram, através dessa conversa aqui, entender onde que foi feito o diagnóstico? Vocês conseguiram pegar aqui onde que foi feito o diagnóstico? Eu quero que vocês pensem, eu não quero que vocês decorem as coisas. Se vocês decorar, a tecnologia muda e aí vocês ficam perdidos. Vocês entenderam aqui onde que foi feito o diagnóstico para identificar, nesse caso aqui, que o problema era um HD? Não pegaram, pessoal? Se vocês não entenderam, mais ou menos, Lucas, então vamos acompanhar o raciocínio. Se vocês estiverem deitados na caminha, ainda se recuperando do sono, né? Se vocês quiserem tomar um copo d'água, para a gente acompanhar o raciocínio. Por quê? Depois nós teremos alguns cases aí para frente, e se vocês não estiverem atentos, vocês não vão conseguir resolver, tá? Então, vamos lembrar do seguinte. Durante o boot, ao inicializar a máquina realiza um processo chamado de post. No post, a máquina ela faz uma verificação de todos os componentes físicos dela. Ela testa HD, ela testa memória, ela testa processador, testa placa de vídeo e testa para ver se está funcionando. Certo? Aí, olha o que aconteceu. Quando ela foi lá, durante esse processo de post, veio essa mensagem que a Maria mencionou aí, nos ajudou a lembrar, disk de boot failure. E nesse caso agora, se durante o post trouxe essa mensagem, quer dizer que o meu problema é de software ou é físico? É físico? Muito bem, Lucas, é um problema físico. Por quê? Ainda está no processo de post. O post, ele verifica os componentes físicos, do aspecto físico, né? Muito bem. Então, nesse caso,
se foi identificado que o problema é físico, como que eu vou resolver? Através de uma formatação de disco. Então, através da formatação de disco, é uma maneira, uma possibilidade de você recuperar o disco, tá? Agora tem aquele detalhe. O que tinha no HD, se o HD está com problema físico, aí você vai ter que ver um software de recuperação, né? Embora esses softwares de recuperação são tudo Xing Ling Corporation aí, tem alguns que funcionam, né? Mas enfim, aí você poderia trabalhar com software de recuperação, talvez você poderia colocar o HD. Olha, presta atenção, hein, pessoal, no que eu vou falando aqui, porque isso aqui a gente vai falando questão de experiência, como resolver um problema. Para recuperar, porque imagina o seguinte, deu falha no disco, o disco não está inicializando. O cliente vai perder os dados dele? Uma possibilidade é você colocar como escravo um HD externo, coloca num casezinho de HD externo, conecta na sua máquina e tenta ver se você consegue acessar os arquivos. Pode ser que você ainda consiga. Pode ser que você ainda consiga acessar os arquivos colocando ele como escravo na sua máquina, tá? Como slave. Então tá, então tivemos aqui um diagnóstico que durante o post se vê essa mensagem de disk de boot failure, o meu problema é um problema físico, é um problema no HD, tá? Que o HD não está inicializando, está tendo algum erro, ele está corrompido com o sistema de arquivos, enfim, pode ser esses problemas aí. Agora, o que que acontece? Vamos supor que chegou lá, não deu durante a inicialização, durante o post, hein, pessoal? Durante o post não foi identificado nenhum problema. Aí, o que que vai acontecer? A BIOS, ela vai fazer uma leitura. Daí lá na BIOS você tem a sequência de boot. Pergunto, o que que é a sequência de boot, pessoal? Sequência de boot. O que que é a sequência de boot? Tararam, 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 tararam. E aí, pessoal, o que que é a sequência de boot? O que que é o boot? É o processo de inicialização da máquina. Ou seja, onde que o sistema, onde que a máquina vai buscar, em qual unidade de disco ela vai buscar o sistema operacional que está instalado. Isso, por aí, Lucas. Então, vamos supor, você tem um HD, ele vai lá no HD e está instalado o sistema operacional no HD, ele vai lá no HD buscar o sistema operacional. Se você coloca ele para buscar no pendrive, e você tem um pendrive conectado, ele vai buscar no pendrive, certo? Por que que se fala sequência? Porque pode ser que você coloque a mais de uma alternativa em que ele poderia encontrar o sistema operacional, né? Então, fala sequência. Às vezes, algumas máquinas mais antigas, você tinha que configurar até o terceiro ou quarto dispositivo que ele poderia encontrar o sistema operacional para fazer a instalação ou para ligar a máquina, tá bom? Então, sequência de boot é isso daí. Muito bem. Aí, o que que acontece? Ela foi lá no buscar o boot, aí ela foi lá buscar o boot, passou pelo post, aí ela foi buscar o boot, daí quando ela foi buscar o boot, ela trouxe aquela mensagem, disk de boot failure. E agora, pessoal, qual que é o meu problema? Agora eu pergunto, hein? Ela passou pelo post, aí ela foi buscar, olhou a sequência de boot, aí ela falou assim, ó, sequência de boot, qual que é o primeiro dispositivo? O HD. Aí ela
ela vai lá no HD, o que a BIOS faz? Ela aciona o HD. Quando ela aciona o HD, ela vai acionar esse camaradinha que é esse campo chamado preâmbulo. Então, o software da BIOS, ele vai lá no HD e faz assim. O HD chega lá no campo preâmbulo, né? Falou, preâmbulo, você é o preâmbulo desse dito cujo HD, certo? Então é o seguinte, eu sei que você está cadastrado aqui na BIOS como sendo o primeiro dispositivo de boot. Então eu vim te chamar para trabalhar. Aí o que que vai acontecer? O preâmbulo fala, opa, tô aqui. Eu tô aqui para trabalhar mesmo. E eu tenho aqui um HD eu tenho todas as informações desse HD e eu sei que ele tem uma partição e nessa partição tem um sistema operacional instalado. Este software que tem lá no preâmbulo faz tudo isso. Aí o que que vai acontecer? A BIOS fala, então, coloca o sistema para trabalhar. Aí o preâmbulo vai fazer o quê? O preâmbulo sabe onde está o arquivo de inicialização do HD e, e daí o preâmbulo vai fazer o quê? Ele vai acionar aquele arquivo de inicialização do sistema operacional que está ali no HD. E daí o que que vai acontecer? O HD, ele vai inicializar então o sistema operacional. Chama. Pera aí, só um pouquinho, Lucas. Aí o que que vai acontecer? Deixa eu só repeteco aqui. A BIOS entra em contato com o preâmbulo. O preâmbulo fala, realmente, eu tenho aqui, eu cuido de um HD, e eu tenho as informações dele, e sei que tem um SO instalado aqui. Daí a BIOS fala, então chama esse SO para trabalhar. Aí o preâmbulo, ele vai verificar onde que está aquele arquivo de inicialização do SO, tá? Onde está o arquivo de inicialização do SO. Aí ele vai pegar aquele arquivo, executa ele. Aí quando ele executa aquele arquivo de inicialização, aí o que que acontece? O SO é executado. Aí o SO sendo executado, ele vai controlar todo o software da máquina e vai entrar em execução daquelas telas lá que vocês conhecem, né? Vai ser inicializado, aí depois ele vai recolher. Aí o SO, por sua vez, vai verificar todos os componentes da máquina também, certo? E depois que ele verificar os componentes, ele vai apresentar a tela de login. Se o SO encontrar algum erro, ele vai dar a mensagem também. Se for um erro grave, ele nem continua. Pode ser que ele encontre algum erro no HD e daí ele trava, entendeu? Pode ser que ele trava. Eu vou até pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso aqui, ó. Sobre inodes. Vocês vão fazer. Vocês já estudaram sobre isso daí? Inodes? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso aí para vocês entenderem certinho, tá? É interessante vocês saberem isso. Então, pessoal, deixa eu agora fazer uma pergunta. Vocês conseguiram entender a importância do preâmbulo? Conseguiram? Se vocês conseguiram entender, eu fico muito feliz, tá? Então, vamos entender aqui um outro aspecto agora, hein, pessoal? Vamos entender um outro aspecto aqui. Vamos supor que o SO o passou pelo post, a máquina foi inicializada, ela passou pelo post, no post não identificou nada. Aí um pouco depois do post, ele veio lá a mensagem disk de boot failure. E agora, onde está o problema? E agora, onde está o problema? Hum? Será que o problema é no HD?
Pode ser um malware no SO. Olha, Leonardo, eu diria ainda que Lucas, né? Eu diria ainda que não, Lucas. Pode ser, a gente não pode descartar 100%, né? Em informática a gente tem que aprender isso, que não dá para descartar 100%. Mas um malware ainda não. Pode ser. O Leonardo disse que eu acho que é o HD. O Lincoln diz que a leitura dos dados não está correta no HD. Olha, o que nós podemos ter aqui? Obrigado pelos comentários de vocês. Então, lembra que lá durante o post, durante o boot, durante o post, perdão, se ele pode identificar que o HD esteja com problema, daí ele trava lá durante o post mesmo. Ele nem inicializa o SO. Então, aquela situação que eu trouxe antes para vocês lá, era uma situação onde o SO não tinha sido nem inicializado, era durante o post, a máquina está ligando e verificando seus componentes. E lá ela trava e dá uma mensagem de disco de boot failure. Certo? Failure no disco lá. Então, quando dá um problema lá durante o post ainda, quer dizer que fisicamente... Calma, Leonardo, calma. Quer dizer que fisicamente eu já detectei um problema no HD. E se ele detectou um problema no HD lá no post, quer dizer que o problema é muito sério. Quer dizer que é um problema físico, tá? É um problema físico. Agora vamos imaginar, nesse segundo caso, que ele passou pelo post, não identificou nenhum problema, tá? Mas aí durante a inicialização, ele faz aquele camaradinha, chama o preâmbulo, chama o preâmbulo, aí o preâmbulo pega e aciona o sistema operacional para ele trabalhar. Então, o que acontece? Quando vou explicar aqui para vocês possibilidades. Possibilidades. Sempre nós vamos trabalhar com possibilidades. Por quê? Eu repito, não tem como a gente determinar que sempre um problema vai ser um sintoma é tal coisa. Não tem como. A gente tem que trabalhar por eliminatório, a gente tem que ir analisando. Porque senão eu ensino para vocês que um problema é X coisa, aí vocês vão decorar e falar, pô, meu professor disse que, o Éder disse que se desse isso era aquilo lá. E não é assim. Então, olha só como que não é. Nessa situação agora, onde nós temos aí um HD que ele foi inicializado e que o preâmbulo, ele acionou o sistema operacional, e mesmo agora, ao acionar o sistema operacional, ele deu um problema de disco de boot failure, quer dizer que nós ainda estamos com problema na inicialização. Este problema na inicialização pode ser o SO. Pode ser o SO. Pode ser o SO. Por que pode ser o SO? Simplesmente pode ser que o sistema operacional esteja corrompido. Deu erro. Normal, isso aí acontece. Deu algum erro lá no sistema de arquivos do sistema operacional, algum arquivo para inicialização do sistema pode ter sido infectado com algum malware, realmente, né, Lucas? Algum vírus. E daí o sistema não consegue avançar. Certo? Isso aí pode ter acontecido. Pode ter acontecido também de algum probleminha ter danificado alguma trilha,
algum bloco lá do HD. E esse problema não foi identificado lá durante o post. Entenderam? Então, olha só a situação. Um problema no HD que não foi identificado lá no post, porque não era algo tão grave, mas é um problema no HD que atrapalha, que impede a inicialização do sistema operacional. Pode ser isso? Pode. Pode ser um problema no sistema operacional que esteja corrompido? Pode. Pode ser um problema de um malware ou de um vírus que o usuário clicou onde não devia? Pode. Vocês conseguiram entender as possibilidades que nós temos aqui agora? Então, sim, sim. Verdade, Lucas. Não descartamos isso, não. Não descartamos isso, não. Mas então, como que nós vamos resolver agora? Agora entra as cabecinhas pensantes aí que vocês têm, né? A cabecinha pensante que vocês têm. Leonardo, usa o tique e o teco agora, hein, Leonardo? Concentração total. Vamos pensar o seguinte: diante dessa situação, nós sabemos que não é algo tão grave no HD, porque não foi detectado lá no post. Mas nós temos três situações para um problema onde está dando esse erro de inicialização. Pode ser que nós temos aí três situações, tá? Uma é que pode ser um vírus que contaminou aí o sistema operacional, está impedindo ele de inicializar e está dando esse erro, né? Corrompeu alguma coisa. Segundo, pode ser que o sistema operacional esteja corrompido, porque ele é software e ele também dá erro. E terceiro, pode ser que nós temos aí algum bloco que deu problema, talvez numa oscilação de energia, né? Talvez nós temos alguma trilha que está danificada. Então, nós temos essas três possibilidades agora, tá? Essas três possibilidades. Então, o que que acontece? Como resolver essa situação agora? Agora eu quero que vocês pensem aí como que vocês iriam resolver isso. Ou será que nós podemos deixar isso aí para um case? Poderia deixar para um case, né? Para vocês pensar, ver como que está a lógica de vocês para a resolução de problemas, né? Pensa aí, eu vou pegar uma água, tomar um cafezinho e na volta eu quero que vocês me dêem a resposta dessas situações.
E aí, meus alunos, deixa eu ver. Vamos ver lá, vamos pensar. Eu formataria o HD. Assim, se for o SO, o problema estaria resolvido. Eu acho que eu vou deixar isso aí para vocês. Eu vou colocar um casezinho lá, daí vocês vão elaborar a resposta. Deixa eu continuar. Mas é interessante para ver o pensamento de vocês aí, viu? Vamos aqui na parte de dados. Pessoal, calma que esse assunto aí a gente vai discutir sobre isso ainda, hein? Agora vamos na parte de dados. A parte de dados, o objetivo dela é simplesmente armazenar dados, armazenar as informações lá do disco. Agora, vamos nesse campo chamado ECC. Então, esse campo chamado ECC, ele é um campo que faz a checagem e correção de erros, tá? Campo de checagem, né? Ele faz a checagem e faz a correção de erros no HD. Então, não é que ele tem um sistema de auto-recuperação de disco, mas ele verifica, por exemplo, a hora que você vai transferir arquivos, por exemplo, ou detecta que tem uma trilha danificada, ou o HD está taxando algum tipo de erro, esse campo ECC, ele é responsável por fazer esse trabalho aí. Vocês entenderam? Então, eles têm informações de redundância que pode ser usado para fazer a recuperação em erros de leitura. Por exemplo, você tem um arquivo salvo em uma determinada trilha, em um determinado setor. Aí você vai fazer a leitura, só que a leitura não está ficando 100%. Esse campo ECC, ele vai trabalhar para corrigir aquilo lá. Entendeu? Então, o objetivo dele é fazer o tratamento de erros que porventura ocorram no disco, tá? Isso, os erros que eu falo, não é assim, você foi transferir um arquivo e não deu certo a transferência, lá o arquivo chegou corrompido. Não é isso. Ele trata quando o HD tenta fazer a leitura e não consegue, esse campo ele vai tentar resolver o problema e fazer a leitura daquele campo, tá? Então é desse aspecto aí que ele trata. Tá bom? Vocês entenderam? Então o HD ele tem aí, por assim dizer, uma ferramenta dele que é própria para fazer a correção de erros, tá? Muito bem. Muito bem. Agora só um detalhe também, né? Naquele primeiro caso lá, onde durante o post é identificado lá uma falha durante o post, pode ser que eu esteja com um problema no HD, né? Só que vocês já pensaram para a possibilidade de às vezes o HD nem estar instalado, né? Ou ainda, vamos pensar o seguinte, você a pessoa estava lá, o Joãozinho estava trabalhando, chegou a máquina, dá aquela mensagem lá que disco de boot failure. Pode ser que a máquina deixou de reconhecer o HD dele. Pode ser que a máquina deixou de reconhecer o HD que ele tem. Mas o que pode ocasionar isso, professor? Bom, o que pode ocasionar de uma máquina deixar de reconhecer o HD? Primeiro, o HD pode estar queimado. Aí a máquina não reconhece ele. Por que a máquina não reconhece ele? Porque ele não inicializa.
Então, se ele não inicializa, o campo preâmbulo dele está pifado. Ou pode ser que ele esteja queimado, alguma descarga elétrica. Por exemplo, pode isso acontecer, mas ele ligou, deixou a máquina desligada no feriado, desligou a máquina, voltou a trabalhar. Mas olha só, e se ele deixou a máquina desligada, mas ela ficou conectada na energia e deu uma chuva, caiu um raio e esse raio foi lá e queimou o HD dele? Vocês pensaram nisso? Ah, mas é demais, vai cair um raio e lá queimar o HD? Ué, e raio vai queimar o quê? Queima o que é eletrônico, né? Então, ó, abrindo os horizontes, abrindo a mente. Aí, muito bem. Pode ser também que não queimou o HD, mas pode ser que queimou apenas a porta SATA onde o HD estava conectado. Então, o que eu faço? Eu troco de porta para fazer o teste, para fazer o diagnóstico. Um outro detalhe, pode ser ainda que o problema do HD não estar reconhecendo lá durante o post lá, pode ser que o problema é que não reconheceu o HD. Mas por que que não reconheceu o HD? Ora, e o cabo? Será que o cabo do HD está bom? Será que eu não tenho um outro cabo aqui para poder trocar? Porque na realidade, pessoal, vocês têm que testar, tem que pegar um outro cabo, troca o cabo, vê se trocando o cabo vai reconhecer, troca de porta, né? Então vocês têm que ir analisando, tem que analisar, começar do que causa menor impacto. Por exemplo, qual que causa menor impacto? É você pegar o cabo, trocar de porta. Ô, Lucas, você roubou meu comentário, hein, Lucas? Você roubou meu comentário. Eu ia chegar lá. Você fica antecipando, mas parabéns aí, obrigado pelo comentário. O que que acontece então, né? Você troca de porta lá na placa-mãe, aí trocando de porta na placa-mãe, o que que vai acontecer? Se o problema for a porta, ele vai reconhecer o HD, certo? Há um outro detalhe também, porque um HD ele precisa do cabo de comunicação e do cabo de alimentação de energia. Mas e aí, será que o problema não pode estar também no conversor? Opa, é fonte ou conversor? Lembrando daquela discussão, hein? Pode estar no conversor de energia, né? E aí, será que eu não tenho um outro conversor, uma outra fonte para testar? Eu tenho que fazer o teste, porque pode ser que o problema do HD seja um problema de alimentação de energia. Ou às vezes o camarada tinha lá um HD, aí ele colocou um outro HD na máquina, e daí começou a dar esse problema aí, né? Vem cá, será que a fonte dele dava conta de alimentar os dois HDs? Então tem que se pensar nisso também, tem que levar em consideração. Vocês viram aí abrindo para possibilidades do que pode ser um problema? Daí vocês falam assim, onde eu estou me metendo, né? Muito bem. E aí tem um comentário que o nosso amigo Lucas fez também, né? Poderia ser a CMOS? Pode, porque às vezes realmente a bateria ela acaba, aí ela não armazena mais a configuração. Se ela não armazena mais a configuração, ela não mantém mais o HD identificado. Ela não mantém mais a sequência de boot, né? Ela nem reconhece o HD, né? Nesse caso. Vocês entenderam, pessoal? Eu não estou aqui para confundir vocês, mas eu estou aqui para promover assim uma discussão para abrir os horizontes de vocês, né? Porque quando a gente vai analisar um problema,
a gente tem que analisar o que está relacionado a esse problema. O que tem algum vínculo? Por exemplo, um HD. Olha só, a discussão aqui foi sobre HD. O HD pode ser cabo, pode ser na porta de comunicação, pode ser alimentação de energia, pode ser que ele queimou, né? Olha quantas coisas aqui nós promovemos nessa discussão e por que é importante saber dessas coisas, pensar nessas possibilidades? Porque é pensar nas possibilidades que nos ajuda a ir eliminando, ir eliminando. Aí você vai eliminando, 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 até que você vai chegar no último ponto lá, que vai ser o dito cujo do problema. Nós não podemos pegar aquele mau hábito, mau costume, de a pessoa ligar, falar, eu tô com a máquina, tá acontecendo isso, e você fala, eu já sei o que que é. Ué, tem certeza que você sabe? Isso aí não existe, pessoal. Mesmo que você tenha suspeita de que pode ser algo, é importante fazer o diagnóstico, fazer algo mais profissional, né? Então, sempre levar em consideração isso. E na questão lá do sistema operacional, esse campo aí de preâmbulo, de dados, de ECC, eu acredito que ficou bem claro, bem entendido, bem esclarecido, certo? Vocês têm alguma dúvida, têm alguma pergunta? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Não? Se não tiver, eu vou liberar vocês mais cedo, que até vocês chegar na casa de vocês, né? Muito bem. Pessoal, eu vou colocar um casezinho lá para vocês trabalhar. Vocês preferem trabalhar individual ou trabalhar em grupo? Depende do trabalho. Eu acho que porque assim, como nós temos que fazer a apresentação, se a gente for fazer assim assim individual, eu acho que vai ficar muito tempo, né? Muito tempo. Então eu acho que é melhor fazer em grupos, né? Que daí a gente condensa mais, né? Entendeu? Aí vocês se organizam em grupos de até 6 pessoas, tá? Se organizem em grupos de até 6 pessoas. E daí esses grupos aí, daí eu vou passar o casezinho, aí vocês vão discutir esse problema, utilizar a aula da semana que vem, né, para discutir, encontrar a solução. E daí na outra aula nós faremos a discussão aqui. E daí para a apresentação, cada grupo vai ter aí 5 minutinhos para apresentar a sua proposta. Não mais que isso, porque senão vai acabar com a minha aula. Tá bom, pessoal? Então, o casezinho eu vou passar aí um case para você, daí vocês vão analisar o problema e tudo mais, tá? E é isso daí. Se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu estarei encerrando por aqui. E vou liberar vocês mais cedo, né? Daí até você chegar, assim, em casa, se arrumar e tudo mais. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês na aula. Ah, Lucas, muito bem. Lucas, eu vou disponibilizar no canal no YouTube, tá? Eu vou começar a postar as aulas lá, porque senão, eu acho que se eu ficar colocando todas as aulas no site, o que que vai acontecer? Eu vou ficar com muita coisa no site, né? É verdade. Cuidado com o ônibus, hein, Maria?
Cuidar do Covid nessa época aí também. Eu acho que num canal do YouTube que eu tenho é melhor. Aí eu vou postar lá no canal do YouTube, tá bom? Ah, sim, deixa eu. Deixa eu ver aqui. Meus vídeos, né? Tá, eu vou mandar para vocês lá, eu vou compartilhar. Beleza? Aí eu mando lá. Então, essa nossa aula de hoje eu vou parando aqui a apresentação. Agradeço a presença de vocês. Tenham uma boa semana. Estudem bem. E depois a gente conversa mais, pessoal. Um abraço, até mais.